atravessou um continente inteiro, uniu reinos, inspirou povos. Foi chamado de o Herói das Eras. Na noite anterior ao momento mais importante da vida dele, foi assassinado. 1000 anos depois, o homem que o matou era lembrado como um deus. E ele quase tinha sido apagado da própria história. O curioso é que isso nunca impediu Allende de continuar mudando o destino de Scadrial, porque quase tudo que acontece em Mistborn ainda gira em torno de uma decisão que ele tomou, mas nunca conseguiu executar. Então, como o homem que deveria salvar o mundo acabou sendo lembrado apenas pelo próprio fracasso. Allende era filho de um ferreiro. Os livros nunca explicam por que ele deixou a própria vila, mas essa fuga acabou levando ele até Clenion, e foi ali que ele se encontrou com Kiwan. E sem Kiwan, provavelmente ninguém nunca teria ouvido falar de Allende. Ele era um portador do mundo, um sábio terrissano dedicado a estudar e preservar conhecimento. E foi Kiwan quem primeiro reconheceu algo familiar demais naquele homem. Allende era alto, com uma presença que chamava a atenção sem esforço. Tinha uma marca de nascença no braço e o cabelo havia ficado completamente grisalho antes dos 25 anos. Estes eram os detalhes que as profecias associavam ao Herói das Eras. Pouco a pouco, estes sinais convenceram Kiwan que ele havia encontrado o homem certo. Mas existe uma parte dessa história que costuma passar despercebida. Allende não esperou passivamente para ser reconhecido. À medida que os rumores sobre ele crescia, ele também ajudava a alimentá-los. Talvez por ambição, talvez por esperança, ou até pelas duas coisas. Porque se ele não fosse o Herói das Eras, ninguém mais parecia ser. Afinal, o mundo estava realmente morrendo naquele momento. As névoas, que antes apareciam apenas à noite, começaram a cobrir o céu também durante o dia. Elas bloqueavam o sol e matavam as plantações. As pessoas chamavam aquele fenômeno de as profundezas, uma ameaça que ninguém sabia explicar, apenas temer. Hoje sabemos que aquela névoa nunca foi uma inimiga. Ela era um presente. Era a mesma névoa que sempre existiu, surgindo todas as noites, desde antes de qualquer memória. Preservação a havia deixado ali para despertar os poderes dos humanos, para que quando o Ruína escapasse, existisse alguém capaz de enfrentá-lo. Mas aos poucos, Ruína passou a alimentar aquela mesma névoa. O presente de preservação continuava sendo o mesmo, só que agora estava sendo distorcido pela influência de Ruína. E para quem vivia naquela época, isso era impossível de perceber. Eles só sabiam que a névoa havia mudado. Então o que sempre despertou desconfiança virou de repente a prova de que o fim havia chegado. E para Ruína, isso nem era crueldade, porque destruir fazia parte da própria natureza dele. Ele não precisava criar uma nova ameaça. Bastava transformar um presente em uma sentença. O problema é que tudo aquilo estava acontecendo cedo demais, para um prazo que ninguém ali sabia que existia. A urgência era verdadeira, e as mortes também. E naquele cenário, o mundo precisava desesperadamente acreditar que o Herói das Eras havia aparecido. Então Kiwan acreditou, Allende também. Mas e se aquilo que transformava Allende em um candidato tão convincente também fosse o mesmo que o tornava mais fácil de manipular? Kiwan passou anos estudando as profecias de Terris, comparava textos, validava sinais. E quanto mais estudava, mais confiante ficava que Allende era o homem certo. Só que não existia um texto original para comparar. Cada cópia das profecias já chegava alterada. Mas ninguém sabia disso, porque os textos pareciam sempre ter sido daquele jeito. Mas Kiwan tinha uma memória perfeita. Depois de ler um texto apenas uma vez, ele era capaz de lembrar cada palavra. E foi por isso que ele percebeu algo impossível. O mesmo trecho que ele havia lido anos antes
já não dizia mais a mesma coisa. Isso não significa que Killwan tinha conhecimento da versão original das profecias, mas para aquele trecho específico, a memória dele havia se tornado o antes que Rowena não conseguiu alcançar. Na versão que todos conheciam agora, a profecia dizia que o Herói das Eras deveria chegar até o Poço da Ascensão, tomar o poder guardado ali e depois abandoná-lo, libertando o que este poder continha. Mas Killwan se lembrava de outra coisa. O herói não deveria liberar o que estava preso ali. Era uma simples mudança escondida no meio do texto, mas que mudava completamente o sentido da profecia. Porque se o Herói das Eras deveria continuar prendendo o que estava ali, então alguma coisa precisava continuar sendo contida. Foi isso que Killwan deduziu. O que ele ainda não sabia era o nome daquilo. Ele tentou alertar os outros portadores do mundo, mas ninguém ouviu. Todos confiavam nos próprios registros, sem imaginar que eles continuavam mudando debaixo de seus olhos. Foi então que outra possibilidade começou a fazer sentido para Killwan. Alguém continuava redesenhando aquele caminho, sabendo exatamente onde queria que Allende chegasse. E se até as profecias podiam mudar, Killwan já não tinha mais como confiar em nenhum registro. Então, antes que fosse tarde demais, ele gravou tudo o que tinha descoberto em uma placa de aço, na esperança que aquela anomalia não pudesse alterar o metal. Então, cada suspeita e cada alteração que percebeu, ele anotou ali. Hoje, nós sabemos a resposta que Killwan nunca teve. O Poço da Ascensão não era apenas uma fonte de poder, era a própria prisão de Rowena. Allende conseguia sentir algo que ninguém mais notava. Ele era um alumante, mais especificamente um rastreador, capaz de detectar o uso de outros poderes. Só que na época dele, a alumância moderna praticamente não existia. E como um dos primeiros alumantes da história, Allende não tinha como compreender, e muito menos explicar, aquilo que percebia. Aquele pulso que só Allende sentia vinha do poço. Mas este não era o único caminho até Allende. As perfurações, que todos viam mais como uma confirmação de que ele era o Herói das Eras, eram na verdade espigões hemalúrgicos. E todo espigão abre uma fresta. Era uma forma que Rowena conseguia influenciar sem precisar se mostrar. Preservação também apareceu na jornada de Allende, mais de uma vez. O problema é que Preservação não podia explicar o que estava fazendo. Ele não podia falar, não podia escrever, só podia aparecer. Então, cada vez que o espírito da névoa surgia diante do grupo, ninguém sabia o que aquilo significava, até que o silêncio deixou de bastar. Para impedir que Allende continuasse seguindo até o poço, Preservação feriu gravemente um dos companheiros dele. Essa foi uma tentativa desesperada de parar a jornada do único jeito que ainda lhe restava. A partir daquele momento, toda vez que Preservação tentava se aproximar, Allende via uma ameaça. E quando um dos lados perdia a capacidade de ser ouvido, o outro já tinha uma explicação pronta para cada coisa estranha que acontecia. Afinal, era Rowena quem alterava as profecias havia séculos. E era nelas que Allende encontrava sentido para o pulso que sentia, para o mistério e até para o ataque que ele tinha presenciado. Então, quando o impulso apontava apenas para o poço, a profecia completava o resto. Chegue até lá, tome o poder, liberte-o. Allende não viu duas vontades diferentes disputando seu destino, viu apenas um caminho, o caminho errado, porque essa era a única leitura possível para alguém que estava sendo puxado por duas forças diferentes quando só uma delas tinha voz. Um caminho que parece único deixa de ser uma escolha e vira uma certeza. E foi assim que os homens ao redor de Allende passaram a tratar aquele caminho. Então, quando Killwan percebeu que libertar o poder seria um erro fatal, tentou convencer Allende a voltar atrás. Mas Allende não ouviu. Porque ao longo dos anos,
havia se cercado de conselheiros que confirmavam aquilo que ele já acreditava. E a essa altura, já não era mais uma questão de ego, principalmente depois de passar anos recebendo sinais de que estava no caminho certo. Anos de jornada, nações unificadas, profecias parecendo se cumprir uma por uma. Neste ponto, já não existe muito espaço para dúvida de última hora. Então Kiwan instruiu seu sobrinho Hashek, líder dos carregadores terrissanos que acompanhavam Alinde, a impedir a chegada ao poço e, se necessário, matar. À primeira vista, parece que Hashek apenas seguiu uma ordem, mas havia mais do que isso. Clenion havia anexado o território de Terris, e a geração de Hashek cresceu vendo aquilo como uma subjugação. Um povo que via a própria fé e a própria história servindo aos interesses de quem o dominava. Então, quando o povo de Terris passou a chamar aquele rei estrangeiro de Herói das Eras, para Hashek, aquilo não era apenas um erro de interpretação das profecias. Era um insulto. Ele acreditava que somente alguém de Terris poderia carregar esse título. Por isso, ele não agiu por dever. A ordem de Kiwan apenas deu a Hashek a oportunidade de fazer aquilo que ele já queria fazer. Kiwan foi movido pelo desespero, Hashek pelo ressentimento. Alinde morreu pelos dois, na noite anterior à chegada ao poço. E aquela morte mudou muito mais do que o destino de apenas um homem. Ruína planejou tudo. Da perspectiva dele, aquilo nem era uma traição, porque para Ruína, tudo aquilo havia começado antes mesmo da humanidade existir. Ruína e Preservação haviam feito um acordo para criar a vida em Scadrial. Preservação criaria, e quando chegasse a hora, Ruína teria o direito de destruir aquilo que foi criado. Só que Preservação se antecipou, sacrificou a própria mente para prender Ruína antes da hora combinada e rompeu o acordo que ele mesmo havia proposto. A partir daquele momento, os dois deixaram de disputar só a liberdade de Ruína e passaram a disputar quem decidiria o futuro de Scadrial. Cada um preparando o próprio plano, em silêncio, por milênios. E foi com essa convicção de que estava certo que Ruína alterou as profecias durante séculos, moldando pouco a pouco o caminho que levaria Alinde até o poço. Mas havia uma peça que Ruína não conseguiu prever. Hashek, com ressentimento, ódio e convicção. Foi esse impulso profundamente humano que destruiu o plano de uma entidade cósmica no momento mais importante. Depois de matar Alinde, Hashek entrou sozinho no poço, tomou o poder e refez o mundo. Foi assim que o homem que matou o herói por ódio passou os 1000 anos seguintes sendo adorado como um deus, o Senhor Supremo. Uma história construída sob os destroços de Alinde. Ainda assim, Ruína continuou preso por mais 1000 anos. No fim, foi justamente o erro que impediu o plano de Ruína que salvou o mundo. Mas o mundo que sobreviveu era uma versão quebrada, governada por um homem que enlouquecia sob o peso de um poder que jamais havia sido pensado para ele. Alinde não escreveu aquele diário pensando que alguém o leria um dia. Ele escrevia para não perder a sanidade. Era ali que ele deixava aquilo que já não conseguia carregar sozinho. As dúvidas, os arrependimentos, as mortes que lamentava. E foi nessas páginas que ele questionava algo que ninguém esperaria. Se ele era mesmo o herói das eras. Mas caso ele fosse mesmo o herói, existia uma certeza que ele tinha: o que fazer quando chegasse ao poço. Alinde tinha uma convicção de que quando chegasse lá, deveria pegar o poder e abandoná-lo. Talvez essa certeza fosse genuinamente dele, ou talvez fosse a parte que Ruína menos precisava alterar no texto. Esse mesmo diário sobreviveu ao longo de séculos, porque Hashek nunca o destruiu. Então Ruína se aproveitou da nostalgia dele
para manter o livro por perto, esperando a oportunidade em que ele poderia ser usado. E foi neste mesmo homem, cheio de dúvidas sobre quem era, mas sem nenhuma dúvida sobre o que fazer, que Vin se reconheceu. E é aqui que muita gente costuma encontrar uma explicação simples para os dois. Vin tinha gente ao lado, capaz de questionar suas decisões. Além de não. Só que não era bem assim. Quando Vin leu aquele diário até o fim, ela não encontrou a resposta que esperava, porque o diário terminava antes de Allen chegar até o poço. Então aqui já vemos a diferença. A Vin teve a oportunidade que o Allen não teve, a chance de continuar se questionando. E foi exatamente isso que ela fez. Ela continuou perguntando se era mesmo a heroína das eras, se Kelsey não tinha apostado no nome errado. E ela levou essas perguntas para Sazed. Mas no momento decisivo, Sazed acreditou nela, assim como os conselheiros de Allende haviam acreditado nele. E convencida de que era a heroína das eras, Vin chegou ao poço, encontrou o poder e fez exatamente o que a profecia alterada pedia. Libertou Ruína. Apesar de Ruína ter conseguido o que queria, havia uma coisa que ele não percebeu. Aquela libertação não era só uma vitória dele, era a situação que Preservação esperava conseguir enfrentar quando ela finalmente acontecesse. Porque Preservação sabia que Ruína não era apenas uma força, era Ati, um homem carregando uma charte. O problema era que enquanto Ati permanecesse preso, ninguém conseguiria alcançá-lo. E Preservação, depois de tanto tempo carregando o poder, já não conseguia agir contra a natureza de preservar. Ele não podia destruir, nem o próprio inimigo. Então, sabendo que seus dias estavam chegando ao fim, era preciso que alguém novo herdasse a charte de preservação, antes que essa pessoa seja moldada pela mesma limitação. Mas essa oportunidade só existiria quando o Ati estivesse livre. Preservação apostava que alguém com os poderes despertados pelas névoas conseguiria enfrentar Ati. Só que derrotá-lo era apenas parte da solução. Era preciso que quando Ati finalmente caísse, existisse alguém capaz de reunir os dois fragmentos em um único portador. Porque separados, aquele conflito simplesmente começaria outra vez. Então podemos observar que a guerra entre os deuses acabou dependendo da decisão de uma única pessoa, mais de uma vez. Porque além de Allende, que tinha uma porta de entrada física que recebia a influência de Ruína, Vin também tinha uma. Era um brinco de sua mãe que ela carregava desde criança, e sem saber, ela passou a vida usando um espigão hemalúrgico. Foi através dele que Ruína conseguiu falar com ela, usando a voz do irmão que Vin perdeu. E essa estratégia era muito eficaz, porque o irmão era a última pessoa que ela desconfiaria. Então, já que tanto Vin quanto Allende não eram imunes, podemos nos perguntar por que repetir o mesmo erro não levou ao mesmo final. Para encontrar essa resposta, precisamos ampliar a visão para o mundo que eles viviam. O mundo de Allende ainda esperava que uma profecia respondesse todas as perguntas. Tudo parecia confirmar a mesma história que Ruína vinha escrevendo há séculos. Mas 1000 anos depois, Scadrial já carregava as consequências daquele erro, com um império construído sob uma mentira. Mas também existia um ponto fora da curva chamado Kelsier, o homem que mostrou que até a verdade mais absoluta poderia ser questionada. E pela primeira vez, Scadrial descobriu que não existe uma verdade incontestável e que toda história pode ser reescrita. Talvez essa seja a verdadeira diferença entre os dois ciclos. Não foi Allende, nem Vin. Foi um mundo em que cada um encontrou quando chegou a sua vez de escolher. Durante séculos, Ruína fez uma única história parecer inevitável. E é por isso que o herói que pode ser manipulado nunca é o que está sozinho. É o que vive em um mundo onde toda pergunta já parece ter uma única resposta absoluta. Enquanto Ruína precisava convencer uma única pessoa, existe outra Shard que espalhou a influência por toda Cosmere.
sem precisar deixar o próprio mundo. Em breve, autonomia. Nos vemos lá!